Bom, meu boa noite a essa casa que sempre com muito carinho e brandura me acolhe. E eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui. E para falar de jugo. E aí eu fiz uma reflexão. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é jugo. E por que Cristo nos disse: tomai o meu jugo, porque é suave e o meu fardo é leve. Mas o que é jugo? Jugo é quando a gente está submetido a alguma coisa. Então, percebam que aqueles que conseguem se submeter a Jesus, aos ensinamentos do Mestre, e que compreendem todos os seus ensinamentos, ou aquilo que nós temos potencialidade para conhecer, né? Porque nós não somos ainda espíritos com tanta elevação assim para que consigamos ter uma interpretação tão perfeita. Porque também Cristo nos trouxe muitas e muitas mensagens, né? E nós estamos aqui caminhando, estudando, né? Estamos na escola que precisamos estudar. E não é muito fácil a gente se entregar ao jugo de Cristo, principalmente porque, na maioria das vezes, nós acreditamos que o nosso fardo não é leve, né? Pergunta para uma mãe na hora que o filho dela desencarna, se o fardo dela, dessa dor, dessa separação é leve. Perguntem para uma pessoa que, devido a uma enchente, perdeu tudo que levou uma vida para construir. Será que ela vai dizer que o seu fardo é leve? Não. Né? E nós, em tantas e outras condições de nossas vidas, que é claro que a dor é de acordo com quem sente, né? Nós não estamos aqui para medir nada, cada um tem a sua dor por aquilo que está passando. O que para mim talvez fosse uma coisa muito fácil de suportar, para outro seria muito difícil e vice-versa, né? Eu tenho uma irmã que brinca muito comigo, porque eu sou celíaca e, como tal, não posso comer nada que vem do trigo, que contenha glúten. E essa irmã, ela tem adoração por pão, pãozinho, né? O nosso pãozinho de cada dia. E ela diz assim: ainda bem que eu não peguei isso, porque é genético, né? Então, uns pegaram uma coisa, outros na família. Assim a ciência diz, né? A medicina. Sabemos que tem outras razões, mas vamos ficar por aqui porque a nossa fala hoje não é sobre isso. Mas, então ela diz assim: ainda bem que não sou eu, porque eu não ia conseguir, porque eu não vivo sem pão. E eu, ao contrário, nunca fui tão apaixonada assim. É claro que quando a gente é proibido de algo, parece que a vontade aumenta, né? Mas tudo bem, quer dizer, o que para mim eu consegui meio que tirar de letra, digamos assim, até porque sofri muito antes, então se era só tirar o pão para não sofrer, tá ótimo, né? Para ela seria algo muito pior, talvez ela optasse pela dor que eu sentia antes, a qual eu quis curar sem comer nada, né, de glúten. Para ela seria muito pior tirar o glúten. Então, só uma saidinha rápida do tema,
mas querendo dizer que para cada um a dor é única. Então a gente não tem como medir, a pessoa sofreu mais, aquele sofreu menos, a minha vida é pior porque eu passei por isso. Não, a cada um basta o peso da sua dor, seja ele qual for, né? E aí, nós, claro, como seres aprendizes, né, nós ainda reclamamos muito, sofremos muito. E eu achei muito interessante uma colocação da Anete Guimarães falando sobre esse mesmo tema, só que ela deu uma explicação, inclusive dentro da medicina, né, quando ela estava fazendo o curso e tal. E eu só vou resumir, porque o que ela explicou foi que nós, quanto mais estamos próximos de Jesus, ou quanto mais estamos longe da nossa primitividade, nós sentimos menos dor, menos sofrimento. Nosso fardo passa a ser não mais tão pesado. E quando nós estamos usando uma parte do nosso cérebro que é ainda, né, e contém toda essa nossa bagagem primitiva, digamos assim, nós sofremos mais. Porque quanto mais primitivos nos sentimentos, mais afastados do Mestre Jesus, no sentido da compreensão, não que ele se afaste de nós, né? Nós sabemos que ele e seus enviados, né, nosso Pai, estão sempre a nos guardar e observar. Porém, quando nós nos colocamos no jugo do Senhor, e aí a gente pode trazer como exemplo o próprio Cristo, né, Jesus, nós podemos trazer Gandhi, nós podemos trazer uma Madre Teresa, uma Irmã Lúcia, nosso Chico Xavier, que passaram por grandes dificuldades em suas vidas, né? Basta pegarmos a biografia de cada um deles, sabemos que Chico, né, ficou praticamente quase que totalmente cego, que tinha dores no corpo, sabemos que ele sofreu no físico. Sabemos que Gandhi sofreu ofensas, sofreu para poder trazer mais paz ao nosso plano, né? Jejuando e tudo mais. Então, cada um deles tem um exemplo de entrega, de viver o seu fardo, porém, todos eles emitiam uma luz de paz, de harmonia, de tranquilidade, principalmente o nosso mestre, que mesmo estando com pés e mãos pregados no madeiro, ainda olha para todos nós e diz: Pai, perdoa-os, eles nem sabem o que estão fazendo. É, digamos assim, para nós, quase que desesperador, né? Meu Deus, nunca vou conseguir chegar a esse ponto, né? Só Jesus pode ter tido toda essa força. Mas aí eu volto a repetir o que Jesus nos disse: venham a mim todos vós que estejais cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
Aí eu volto a perguntar: por que será que muitas vezes em nossa caminhada terrena nós achamos o nosso fardo tão pesado? E aí eu vou dar uma opinião, porque quem sou eu para responder essa pergunta, né? Eu lembro de uma coisa que normalmente nós, principalmente ligados ao nosso lado mais primitivo, nós temos medo. E o medo, ele se torna o nosso jugo. E nós vivemos em função de este medo. E esse medo é que nos domina. E aí a gente começa: não, eu tenho que ser simpática, que é para os outros gostar de mim, porque senão eu tenho medo que me rejeitem. Não, eu tenho que ser bonita ou estar bem arrumada para gostarem de mim, porque senão eu vou ser rejeitada. Eu tenho medo de estudar porque eu posso rodar, então é melhor desistir. E aí, quem vive sob o jugo do medo, ou não, eu não vou abrir minha casa porque pode entrar um monte de gente que eu não conheço muito bem e vão acabar mexendo em alguma coisa minha. E as minhas coisas são minhas. E aí eu vivo pelo jugo do egoísmo. Não, eu não vou doar minhas roupas, são tudo roupa boa. Pode estar lá guardada, mas um dia eu vou usar, porque a roupa é minha. Eu comprei. Quem quiser que compre a sua roupa. E eu vivo sob o jugo do egoísmo, que também me eleva ao jugo do medo, porque a posse, o egoísmo me fazem ter medo de perder aquilo que eu já tenho. E aí o meu fardo vai ficando pesado, porque, olha, eu não posso deixar ninguém vir muito na minha casa, porque eu tenho medo que mexam nas minhas coisas. E aí eu vou ficando sozinho na minha casa, porque eu nunca convido ninguém para vir aqui. Aí eu tenho medo de dividir as minhas coisas, porque eu lutei muito por elas. E são minhas. E eu tenho medo de perdê-las. Então eu não posso sair de casa, porque se alguém entrar sem que eu esteja aqui, então eu tenho que ficar em casa. E a minha bolsa de fardos vai se enchendo. E aí o meu fardo vai ficando o quê? Pesado. O meu jugo é difícil, porque o medo me corrói, e o meu fardo se torna muito pesado, porque eu estou com medo de perder, de doar, de dividir, de partilhar. Então eu guardo tudo comigo. E o peso vai se transformando e o fardo vai quase me sufocando. Agora, quando nós começamos a caminhar a ponto de compreender que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso. Perdi? Ai, meu Deus, cadê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Aí o negócio pega, porque eu tenho que ser humilde. E humildade não é questão de ser pobre. Humildade
é questão de não se achar mais do que ninguém. É se olhar igual a todos. É seguir o mandamento, a lei máxima que Jesus nos trouxe. Amai ao próximo como a si mesmo, ou seja, sendo igual a você e você igual a ele. Independente de sexo, gênero, posição social, racial, intelectual e por aí afora. Ser humilde de coração é se colocar de igual para igual com todos. Todos. Mas é claro que é difícil. E essas dificuldades é que tornam o nosso fardo um pouquinho mais pesado, porque vira e mexe, né? O medo também nos toma. Porque nem sempre os meus pensamentos falam aquilo que eu queria. Porque às vezes eu consigo calar a minha boca, mas o meu pensamento. E eu não preciso falar para que eles saibam o que eu estou pensando. Então é difícil. Aí a gente começa a ficar também com um pouquinho de medo, porque a gente diz, meu Deus está escutando o que o meu pensamento está dizendo. Ai, que vergonha. Ai, como é que eu faço para tirar esse pensamento de mim? Se lapidando. Porque nós somos o quê? Pedras brutas. Né? Alguns um pouquinho mais burilados do que os outros, já tem até um certo brilhinho lá escondido, mas todos ainda estamos precisando de muito burilamento para que um dia possamos ser grandes ou pequenas, mas pedras preciosas. É o nosso caminho, né? Com isso, com esses medos, nós atribuímos à nossa vida fardos muito pesados. Então, entender quando Cristo diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ou vice-versa, meu jugo suave, meu fardo leve, é entender que quanto maior a nossa fé, quanto maior a nossa entrega, a certeza de que viver segundo os modelos do Mestre Jesus, ou seja, quanto mais nos colocarmos sob o jugo dele, tomarmos os pedidos dele, os exemplos dele para as nossas vidas, nosso jugo também é suave, porque ele vai perder cada vez mais o medo, e o nosso fardo acabará se tornando leve, como me arrisco a dizer que foi para Jesus. Todo o seu calvário, que para nós é de tanta dor e sofrimento, porque olhamos com os nossos olhos de humanos, para o Mestre foi um exercício de humildade, foi a entrega a viver sobre o jugo do Pai. E a certeza de que o Pai não o abandonaria, como nós sabemos que nunca e jamais abandonará, nem a ele, nem a nenhum de nós, fez com que ele não tivesse medo.
Meu Deus, agora esqueci o nome dela. Anete Guimarães, ela até fala numa parte, né, são 2 centros no cérebro, eu não vou trazer as palavras que eu não vou saber falar corretamente, mas ela nos diz assim que a dor, por exemplo, nós temos pessoas que conseguem ser mais tolerantes à dor e outros menos, não é? Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Tem gente que é fraco para dor, fraco maneira de dizer, porque a pessoa sente mesmo aquela dor. E outros superam mais a dor, né? Quanto menos a gente sente essa chamada dor, mais a gente se aproxima de Jesus. É uma capacidade de entrega tão grande que supera. E aí a gente vê, e se eu não estou enganada, foi a irmã Dulce, acho que foi a irmã Dulce que ela citou, que tinha um grave problema respiratório e que ainda assim, com o que ela tinha de funcionamento, digamos assim, pulmonar, ela subia aquelas ladeiras lá, onde ela visitava as comunidades, como se fosse uma pessoa com os 2 pulmões de atleta. Então, para muitos, seria um fardo muito grande tu não conseguir respirar e subir uma ladeira, né? O pessoal da Covid aí passou mal, não dava 4 passos com problemas respiratórios. Por quê? Porque ela se entregava. Ela sabia que ela tinha que seguir com a sua missão. E a entrega, a certeza de que Deus está por mim, que ela tinha, dava-lhe o ar suficiente para que ela conseguisse cumprir com todas as suas tarefas, né? A gente traz essas pessoas porque nós temos ainda essa necessidade de ver mais nos chamados iguais, porém muitos distantes de nós a nível moral, né? Mas de pessoas que a gente diria assim, pessoas comuns, né? Como nós somos. Afinal de contas, Madre Teresa era uma mocinha que um dia entrou para um convento e foi peitando a madre, foi até conseguir a sua própria congregação, né? Irmã Dulce também, outra jovem simples e que se dedicou. Então, por aí afora nós temos, né, grandes nomes, e a gente fala nesses porque são mais ouvidos, né, na mídia em geral, para que realmente possamos perceber o quão possível é para todos nós. Em primeiro lugar, ter a certeza de que é isso, de que Cristo é o nosso jugo. Nós tomamos o seu jugo, ou seja, nós nos submetemos à sua força, à sua vontade, ao seu exemplo, à sua postura de filho de Deus, o qual muitas vezes nós esquecemos que o somos. E assim sendo, temos forças em nós mesmos que desconhecemos. Porque quem nunca ouviu uma mãe dizer, eu falo da mãe porque é um exemplo muito, né, forte, que no desencarne de um filho disse, não sei aonde eu encontrei forças. Eu pensei que não ia suportar. Ou até de uma esposa para um marido, de um marido para uma
esposa, né? De um irmão para uma irmã, porque tudo vai muito de acordo com a ligação, né, que nós temos com o outro. E nessa separação, mesmo temporária, que nós sabemos, muitos sofrem e acreditam não ter forças para continuar. E aí aparece aquela força que a gente diz, olha, não sei de onde eu encontrei força para continuar a minha caminhada. E encontra. E isso é o que nossos irmãozinhos, quando muitas vezes perdem tudo nas enchentes e outros acontecimentos, né? E vai lá o repórter, né, nessa hora bem triste, ainda vai cutucar, né? E agora, como é que o senhor está? O que o senhor vai fazer? Estou vivo, né, meu filho? Vamos começar tudo de novo, porque nós estamos vivos. Que força é essa? Porque a gente agradece a Deus, né, que a gente está tudo vivo. Perdeu tudo. Era para estar arrancando os cabelos, né? Estou agradecendo a Deus que eu estou vivo, porque Deus vai dar apoio, vai dar força para nós vamos. Será que o fardo dele é mais leve que o nosso? Ou a fé dele é maior que a nossa? O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Por isso, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, em Havre, 1863, capítulo 5 das Bem-aventuranças, Bem-aventurados os aflitos, no item 18. Então, aí está. Quanto mais nós pararmos de nos lamentar, quanto mais consigamos confiar de que a vida nossa não é nesse plano. Aqui é o aprendizado, para que consigamos voltar à nossa casa e vivermos melhor. Quanto mais certeza de que nós estamos na escola do aprimoramento moral, da fé, da confiança, do amor e da humildade que o Mestre Jesus nos exemplificou, mais estaremos tomando para nós o jugo suave e o fardo leve. Que possamos pensar, desenvolver
e aprofundar em nossas mentes esses ensinamentos que a doutrina desse Evangelho redivivo nos esclarece, para que consigamos cada dia mais possuirmos um pouquinho mais desse fardo, desse jugo suave, e fazer com que o nosso fardo também se torne, a cada melhoramento, um pouco mais leve. Minha gratidão à casa, Centro Espírita Caminho de Luz, por toda a acolhida, e que as bênçãos do nosso Pai estejam com todos. Boa noite.